Boa noite, boa noite. Estamos chegando para mais um Evangelho no Lar neste domingo. Hoje vamos falar lá do capítulo 14, honra teu pai e tua mãe. Vamos falar da piedade filial. Vamos pegando a nossa água e neste momento são exatamente 19 horas. Vamos iniciar então mais essa tarefa da leitura do Evangelho com a nossa oração costumeira, rogando ao nosso Mestre Jesus e à sua Mãe Santíssima que derrame suas bênçãos sobre cada um de nós, sobre aqueles lares que vão nos receber nesse momento, aqueles que nos receberão posteriormente. Que essas bênçãos, Mestre Jesus, venham com o medicamento espiritual que necessitamos. Nesse momento de aflição, de pandemia, Mestre, tantas perdas de entes queridos, tantos amores nos hospitais, sem ao menos poderem se comunicar com seus entes queridos. Abençoa, fortalece, Mestre Jesus, socorre a todos. Sabemos que nada é por acaso, Mestre, mas como eternos pedintes que somos, te rogamos por cada um, por todas as mães que choram por seus filhos, seja porque estão nos vícios, nas drogas, seja porque partiram para o plano espiritual. Nós te rogamos, Mestre, derrama tuas bênçãos, dá-nos a coragem necessária para prosseguir. E a ti, Mãe Santíssima, te pedimos, cubra-nos com teu manto, abençoa-nos, que possamos seguir firmes e fortes na fé até o fim da nossa caminhada aqui no planeta Terra. Muito obrigada por essa oportunidade de estarmos reunidos em teu nome, Mestre Jesus. Que assim seja. Então, para quem gosta de nos acompanhar, lá no capítulo 14, item 3, piedade filial, que nos diz assim: o mandamento, honra teu pai e tua mãe, é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo. Pois não se pode amar ao próximo sem amar a seu pai e sua mãe. Mas a palavra honra contém um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quis mostrar através disso que é preciso acrescentar ao amor o respeito, a atenção, a submissão e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles e de uma maneira ainda mais rigorosa tudo o que a caridade determina em relação ao próximo. Esse dever estende-se naturalmente às pessoas que estão na posição de pai e de mãe, e que por isso tanto mais merecimento tem, quanto menos obrigatório é seu devotamento aos filhos. Deus sempre pune de maneira rigorosa toda a violação desse mandamento. Honrar seu pai e sua mãe não é apenas respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes o repouso na velhice, é cercá-los de solicitude
como fizeram por nós na infância. Sobretudo, para com os pais sem recursos, mostra-se a verdadeira piedade filial. Satisfazem esse mandamento aqueles que, dando aos pais a justa medida com que não morrerão de fome, acreditam fazer um grande esforço, ao passo que eles mesmos de nada se privam, relegando os pais aos mais ínfimos redutos da casa para não deixar-lhes na rua, enquanto reservam para si o que há de melhor, de mais confortável. Felizes ainda quando não agem de má vontade e não os fazem pagar o tempo que lhes resta de vida, encarregando-os das fadigas domésticas. Cabe aos pais, velhos e fracos, serem os servidores dos filhos jovens e fortes? A mãe regateou seu leite quando eles estavam no berço? Contou suas vigílias quando estavam doentes, seus passos para lhes proporcionar o que necessitavam? Não, não é apenas o estritamente necessário que os filhos devem a seus pais pobres. São também, tanto quanto o possam, as pequenas doçuras do supérfluo, as prevenções, os cuidados delicados, que são apenas a renda daquilo que um dia receberam. O pagamento de uma dívida sagrada. Somente nisso está a piedade filial aceita por Deus. Infeliz, pois, daquele que esquece o que deve aos que o sustentaram em sua fraqueza, que com a vida material deram-lhe também a vida moral, e que muitas vezes se impuseram duras privações para assegurar-lhe o bem-estar. Infeliz do ingrato, pois será punido pela ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições. Quiçá, desde a vida presente, mas certamente numa outra existência, na qual suportará o que fez os outros passarem. É certo que alguns pais ignoram seus deveres e não são para seus filhos o que deveriam ser, mas cabe a Deus puni-los e não aos seus filhos. Não cabe a estes repreendê-los, porque talvez eles próprios tenham merecido que fosse assim. Se a caridade estabelece como lei devolver ao mal o bem, ser indulgente com as imperfeições do outro, não maldizer o próximo, esquecer e perdoar os erros e amar até os inimigos, quanto essa obrigação não é maior em relação aos nossos pais? Os filhos devem tomar como regra de conduta com os pais, portanto, todos os preceitos de Jesus com relação ao próximo, e pensar que todo procedimento censurável com estranhos é mais censurável ainda com os que estão próximos. O que seria apenas uma falta com relação aos estranhos pode tornar-se até um crime com relação aos pais, porque então se acrescenta a falta de caridade e ingratidão. E aí nós vamos lá para o nosso roteiro sistematizado, que nos auxilia sempre e que nos diz assim, a primeira questão: qual o verdadeiro sentido do mandamento? Honrai a vosso pai e a vossa mãe? Ele encerra toda a obrigação dos filhos perante os pais, traduzida pelo amor, respeito, atenção, submissão e condescendência para com eles. É o dever da piedade filial. Honrar pai e mãe é respeitá-los, assisti-los na necessidade, proporcionar-lhes repouso na velhice e cercá-los de todos os cuidados. O que devemos entender por piedade filial
É a obrigação incondicional que temos perante nossos pais, de cumprir para com eles os deveres impostos pela lei de caridade e de amor, de modo mais rigoroso que o demonstrado ao próximo em geral. O termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Pais são apenas os que geram o corpo? Não necessariamente. Os que fazem as vezes de pais estão aqui incluídos, e ainda com mais forte razão até, por expressar uma dedicação oriunda muitas vezes da prática da caridade desinteressada e do amor ao próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem as vezes de pai e mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Aqui se incluem todos aqueles que cuidam do filho alheio, né? Que dão amor ao filho alheio. Que razão nos leva a cumprir os deveres que abarcam a piedade filial? Nossos pais são nossos irmãos, a quem Deus nos confiou nessa existência terrena como responsáveis importantes pela nossa atual fase evolutiva. A família é um cadinho de purificação, onde aprendemos a legítima fraternidade. Qual o nosso dever, então, para com os pais pobres? Bom, para com esses é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Devemos dar tudo o que há de melhor e mais confortável, além das atenções e dos cuidados amáveis. Aos pais pobres, os filhos não só devem o estritamente necessário, mas também os pequenos nada supérfluos, as solicitudes e os cuidados amáveis, aqueles gestos de carinho, né, que os filhos podem fazer para os pais, né? O que ocorre com o mau filho, isto é, aquele que não cumpre os deveres da piedade filial, esquecendo os que o ampararam em sua infância? Será punido com a ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual, mas com certeza noutra em que sofrerá o que houver feito aos pais, né? Não compete aos filhos censurar os pais, porque talvez hajam merecido que estes sejam quais se mostram. E os maus pais que descuidam dos deveres que a sua condição impõe com relação aos filhos, como ficam? Bom, cada qual deve cumprir o seu papel. O dos filhos é honrar os pais sempre, em qualquer circunstância. Quanto a esses pais que não cumprem com seus deveres, compete a Deus julgá-los e puni-los. Alguns pais descuidam de seus deveres e não são o que deviam ser, mas a Deus é que compete puni-los e não aos seus filhos. Então a importância aí que é Deus, né? Ah, não vou fazer tal coisa porque meu pai, minha mãe não fazia isso ou me abandonou. Não cabe a nós. Vamos deixar. Se Jesus pede para amar até os inimigos, que dirá o nosso pai e a nossa mãe. Deus disse: honra teu pai e tua mãe, a fim de viveres muito tempo na terra que o Senhor teu Deus te dará. Porque promete como recompensa a vida na terra e não na vida celeste? A explicação está nessas palavras, que Deus te dará, que foram suprimidas na forma moderna do decálogo, o que lhes desvirtua o sentido. Para compreender essas palavras, é preciso reportar-se à situação e às ideias dos hebreus na época em que elas foram ditas. Eles ainda não compreendiam a vida futura. Sua vida não se estendia além da vida corporal. Portanto, eram mais intensamente tocados pelo que viam do que pelo que não viam. Por isso que Deus lhes fala numa linguagem do seu alcance, como para as crianças, dá a eles a perspectiva daquilo que pode satisfazê-los.
porque eles eram mais materialistas, né? Eles não entendiam ainda a vida espiritual. E estavam então no deserto. A terra que Deus lhes dará era a terra prometida, que era o objetivo das suas aspirações. Eles não desejavam, na época, os hebreus não desejavam mais nada do que a terra, eles queriam a terra. E Deus também lhes diz que viverão longo tempo, isto é, que possuirão essa terra por muito tempo. Mas se eles observarem os seus mandamentos, né, os mandamentos divinos. Porém, à época da vinda de Jesus, as ideias já eram mais desenvolvidas, tendo chegado o momento de dar-lhes um alimento menos grosseiro. Ele os inicia na vida espiritual, dizendo-lhes: meu reino não é deste mundo. É lá, e não na terra, que recebereis a recompensa de vossas boas obras. Com essas palavras, a terra prometida, material, transforma-se em uma pátria celeste. Também, quando chama a observação do mandamento, honra teu pai e tua mãe, não é mais a terra que lhes promete, mas é o céu. Olha só que coisa linda, né? E aí vem quem é minha mãe e quem são meus irmãos. E tendo chegado, de novo se formou uma grande multidão, de tal modo que eles não podiam se alimentar. E quando seus parentes tomaram conhecimento disso, vieram apanhá-lo, pois diziam que tinha perdido o juízo. Chegaram então sua mãe e seus irmãos, ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada em torno dele. Disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Mas ele lhes respondeu: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois quem fizer a vontade de Deus, de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Isto está em São Marcos, no capítulo 13, e também em Mateus, capítulo 12. Então, isso é muito importante, esses relatos, para nós. E aí vem a explicação, que é muito interessante, porque muitas vezes a gente lê e não reflete e entende erroneamente. E aí nos diz assim o Evangelho, lá no item 6 do capítulo 14. Diz assim: certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus e contrastam com a sua bondade e sua inalterável benevolência com todos. Os incrédulos não deixaram de fazer disso uma arma, dizendo que ele contradizia a si próprio. Mas um fato irrecusável é que sua doutrina tem como base essencial, como pedra angular, a lei de amor e de caridade. Ele não poderia, portanto, destruir de um lado o que estabelecia de outro. Do que é preciso tirar essa consequência rigorosa, que se certas máximas estão em contradição com o princípio, é que as palavras que se lhe atribuem foram mal reproduzidas, mal compreendidas ou que não são dele. Sim, porque as traduções também, né, meus irmãos, mudam muito, né? Então não se sabe se realmente ele disse dessa forma. Espanta-se com razão de ver nessa circunstância Jesus mostrar tanta indiferença para com seus parentes e, de certa forma, renegar sua mãe. No que diz respeito a seus irmãos, sabe-se que nunca tiveram simpatia por ele. Espíritos pouco avançados eles eram. Eles nunca compreenderam a sua missão, sua conduta. Aos olhos deles, a conduta de Jesus era bizarra, era muito estranha. E seus ensinamentos não os tinham tocado, já que nenhum deles estava entre os seus discípulos. Parece até que eles partilhavam, até certo ponto, das prevenções dos seus inimigos. De resto, é certo que o acolhiam mais como um estranho do que como irmão. Quando ele se apresentava em sua família, afirmando João, lá no capítulo 7, versículo 5, João diz que eles não acreditavam, os irmãos de Jesus não acreditavam nele.
Porém, quanto à sua mãe, ninguém poderia contestar sua ternura para com o filho. Mas também é preciso convir que ela não parecia fazer uma ideia muito justa da sua missão. Nunca foi vista seguindo seus ensinamentos, nem lhe prestando testemunho como fez João Batista. Mas nela, a solicitude materna era o sentimento dominante. No que diz respeito a Jesus, supor que tenha renegado sua mãe seria ignorar seu caráter. Tal pensamento não poderia animar quem disse: honra teu pai e tua mãe. É preciso, pois, buscar um outro sentido para suas palavras, quase sempre veladas sob uma forma alegórica. Jesus não negligenciava nenhuma ocasião de dar um ensinamento. Tomou, pois, a oportunidade que se lhe ofereceu, que foi a chegada de sua família, para estabelecer a diferença que existe entre o parentesco material e o parentesco espiritual. Olha só. Então tem muita diferença, né? A nossa família material, né? E a família espiritual. E aí nos diz assim, que os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos, porque o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo. Então, não é o pai que cria o espírito do seu filho, ele só lhe fornece um envoltório corporal, mas deve ajudar em seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os espíritos que encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, muito frequentemente são espíritos simpáticos, unidos por relações anteriores, que se traduzem em sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode também acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, até divididos por antipatias igualmente anteriores, que também se traduzem em seu antagonismo na Terra, servindo-lhes de provação. Então, os verdadeiros laços de família não são, pois, os de consanguinidade, mas são os de simpatia e comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e depois de sua encarnação. Então, por isso que muitas vezes tem aquelas pessoas que a gente conhece, já gosta muito e não consegue nem explicar o porquê. Quantas vezes dizemos, parece que já nos conhecíamos. Eu sinto assim uma coisa tão gostosa, tão boa quando estou com essa pessoa. E muitas vezes são mais irmãos que os irmãos de sangue. É por isso. E muitas vezes também vem aqueles inimigos na nossa família para nos ajudar a evoluir. Para que possamos, é a oportunidade que Deus dá para a gente evoluir, para a gente aprender a amar, para a gente aprender, né, a lei de caridade e de amor que Jesus quer de nós. E aí nos diz assim: do que se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito que se o fossem pelo sangue. Podem atrair-se, procurar-se, assim como se vê todos os dias. O problema moral que só o Espiritismo poderia resolver pela pluralidade de existências. Então, há, portanto, dois tipos de família. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, as famílias pelos laços espirituais, são duráveis, se fortalecem pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos através das diversas migrações da alma. Já as segundas, pelos laços corporais, são frágeis como a matéria, extinguem-se com o tempo e muitas vezes dissolvem-se moralmente já na existência atual. Foi isso que Jesus quis que se compreendesse, dizendo aos discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito. Pois quem fizer a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão,
minha irmã e minha mãe. A hostilidade de seus irmãos é claramente expressa no relato de São Marcos, uma vez que, como diz, eles se propunham a apanhá-lo sob o pretexto de que tinha perdido o juízo. Com o anúncio da chegada deles e conhecendo Jesus, o que os seus irmãos sentiam a seu respeito, era natural que dissesse, falando de seus discípulos, sob o ponto de vista espiritual: eis meus verdadeiros irmãos. Sua mãe estava com eles e Jesus generaliza o ensinamento, o que não implica de forma alguma que pretendesse que sua mãe pelo corpo nada tivesse com ele pelo espírito e que fosse indiferente com ela. Sua conduta, em outras circunstâncias, provou suficientemente o contrário. Então, sempre Jesus deu demonstração de amor e nos pede para honrar nosso pai e nossa mãe. Então, como ele ia humilhar, ia menosprezar, ia renegar a sua mãe? Isso, então, com certeza, ou foi uma má tradução, né? Ou como diz ali, foi mal escrito, ou talvez ele nem tenha dito com essas palavras. Então é muito importante que a gente procure compreender aquilo que a gente lê, refletir sobre o que a gente lê e ler mais ainda além disso. Nós estamos chegando ao término de mais um Evangelho no Lar e sempre lembrando que temos atendimento fraterno pelo Messenger. Qualquer coisa que precisar conversar, vamos conversar. Sempre uma palavra de carinho, de conforto, de consolo, sempre à luz da doutrina espírita, que tanto nos ajuda, tanto nos esclarece, nos dá força e coragem, ânimo, bom ânimo para seguirmos em frente nas aflições cotidianas, especialmente nesse tempo agora. E sabendo que fica só entre nós, nada sairá da nossa conversa. Vamos uma vez mais elevar o nosso pensamento, agradecendo pela oportunidade de estarmos reunidos e pedindo as bênçãos para mais uma semana. Mestre Jesus, te rogamos nesse momento, vai entrando em cada lar. És nosso convidado especial, Mestre. Vai chegando de mansinho e que essa tua luz, a tua paz e o teu amor vai invadindo nossos corpos de matéria, nosso espírito, cada cantinho do lar que nos recebe. Vai chegando, Jesus, com esses teus benfeitores amigos, esses médicos espirituais, que derramem sobre as águas um medicamento espiritual para o nosso corpo de matéria, para o nosso espírito. Tu sabes, Mestre amado, das nossas reais necessidades. Abençoa os nossos alimentos. Abençoa, Mestre, os nossos amores que partiram e aqueles que continuam na caminhada conosco. Te pedimos ainda por todos aqueles que se consideram nossos inimigos, te pedimos por aqueles que nos perseguem, nos caluniam. Por eles, nós oramos nesse momento. Ilumina o caminho de todos, Mestre, e abençoe, agora e sempre. Que assim seja. Fica conosco, Mestre Jesus. Muito obrigada. Um grande beijo. Obrigada pela companhia. Até o próximo domingo, se Deus permitir.